Pessoal, o nosso mundo ainda possui situações que podem nos levar a pensar em retirar nossas vidas. Situações essas que na visão de terceiros podem parecer banais, mas para quem está vivenciando são situações de difícil resolução. O que acontece com o espírito após o suicídio? O sofrimento acabará com a morte? O que diz a codificação sobre o suicídio? Estou pensando em cometer suicídio. Onde buscar ajuda? Cada indivíduo, cada alma, cada espírito precisa trilhar sua própria jornada. Viver no mundo de provas e expiação não é fácil. Em muitos casos, vivenciamos dificuldades, e essas dificuldades, em muitos casos, foram escolhidas por nós antes da atual reencarnação. Mas então, por que é tão difícil vencer? Porque conhecemos o nosso potencial. E ao estabelecer as provas que iríamos vivenciar agora, escolhemos as mais adequadas para sanar as dívidas que contraímos em reencarnações passadas, em vidas passadas. Por isso, as provas que estamos vivenciando hoje, elas são necessárias hoje para pagar aquilo que nós estamos devendo. E escolhemos aquilo que nós somos capazes de lidar. Pode ter certeza disso. Por isso, meu irmão, tenha resignação, tenha fé, tudo vai se organizar. Confie em Jesus, confie em si. É muito fácil para você dizer isso. Você não sabe pelo que eu estou passando. Você não sabe a dificuldade que eu vivo, os problemas que eu tenho. Você não está comigo, você não sabe o que eu passo. Sim, você tem razão. A sua prova é a mais difícil do mundo e eu não tenho a menor noção do que você está vivenciando porque ela é uma prova sua. É a sua luta moral. Mas como devemos lidar, ajudar o nosso companheiro que está pensando em um suicídio? Como lidar com os pensamentos que vêm em minha cabeça ao suicídio? É evidente que não existe uma receita de bolo. Lidar com o assunto suicídio é difícil e delicado, mas nós vamos pedir auxílio a Allan Kardec e a espiritualidade. O que diz a codificação a respeito do suicídio? Lá na pergunta 943, Allan Kardec indaga aos espíritos acerca do suicídio. Donde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? Essa pergunta ela é muito alinhada ao pensamento de muitos. Quando se depara com um irmão sofrendo de depressão, por exemplo. Ah, mas ele está triste sim, sem motivo, a vida dele é perfeita, não tem problema financeiro, está bem casado. Não tem problema para estar tão triste, não tem motivo. Cadê os motivos para tanto? Infelizmente é um pensamento de muitos. E muitas vezes essa fala é dita às pessoas que estão em depressão, por exemplo, que são tomadas por instintos suicidas em alguns casos. Veja a resposta da espiritualidade. Efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Para aqueles que usam de sua faculdade com um fim útil, de acordo com suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Veja, essa resposta ela nos ajuda a entender a causa. Ociosidade com o trabalho se supera. A falta de fé, confiando em Deus, buscando o mais alto, se supera. A saciedade se supera com a lei de evolução, trabalhando e evoluindo sempre para o bem comum. Sabendo as causas, é bem mais fácil trabalhar com a prevenção do suicídio. Continuando, lá na pergunta 944, tem o homem direito de dispor de sua vida? Evidentemente que não. A nossa vida pertence a Deus, foi Ele que nos deu e somente Ele sabe a hora que nós devemos voltar para a nossa verdadeira pátria. Em muitos casos, nós estabelecemos quando isso vai ocorrer e não temos o direito de abreviar. 495. Que se deve pensar do suicídio que se tem como causa o desgosto da vida? Insensatos, porque não trabalhavam, a existência não lhes seria tão pesada. Sim, o trabalho é a base para toda a nossa vida. Devemos trabalhar. Se trabalharmos,
a nossa existência vai se tornar muito mais suave. Nós não vamos ser acometidos pela ociosidade ou mesmo pela saciedade. Pergunta 946. E do suicídio cujo fim é fugir daquele que o comete, as misérias e as decepções deste mundo? A espiritualidade vai responder assim: pobres espíritos que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aos que sofrem. Deus ajuda aos que sofrem. E não aos que carecem de energia e coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que suportam sem se queixar, qualquer serão recompensados. Sem se queixar, porque serão recompensados. Essa resposta ela é muito bonita. Suportar as provas sem queixa, ter coragem, ter trabalho. Ah, meus irmãos, tomem cuidado. Veja a linha A. Os que hajam conduzido o desgraçado a esse ato de desespero sofrerão as consequências de tal proceder? Quantas vezes nós, por nossa mesquinhez, por nossas más inclinações morais, levamos a outrem ao desespero? Em muitos casos, até em pensar em suicídio ou até mesmo consumar o auto. Veja o que a espiritualidade nos afirma. Esses, ai deles, responderão como por um assassinato. Responderão como por um assassino. Olha que peso. Tome cuidado com o que você faz com os seus irmãos, com as escolhas que você toma. Você pode responder como assassino se levar a outrem ao suicídio. Pergunta 950. Que pensar daqueles que se matam na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor? Outra loucura. Que faça o bem e mais cedo estará lá chegar, pois, matando-se, retarda a sua entrada no mundo melhor e terá que pedir que lhe seja permitido voltar, para concluir a vida a que pôs término sob o influxo de uma ideia falsa. A forma de chegar à vida superior, a uma vida melhor, ao paraíso, entre aspas, é trabalhando, é fazendo bem. Retirar sua vida em nada vai adiantar isso, muito pelo contrário, você vai ter que pedir nova oportunidade de voltar à Terra e sanar as suas dívidas, dívidas essas que você agravou retirando a sua vida. Pergunta 952. Comete suicídio o homem que parece vítima de paixões que ele sabia que lhe havia de apressar o fim, porém a que já não podia resistir, por havê-las o hábito mudado em verdadeiras necessidades físicas. Ou seja, eu bebo, eu fumo, eu uso drogas lícitas e ilícitas, e eu sei que isso me faz mal. Eu sei que isso reduz a minha saúde e a minha vida. Eu tenho práticas pouco saudáveis no cunho de cunho sexual. Eu tenho práticas pouco saudáveis do cunho emocional. Eu permanentemente estou estressado, nervoso e não me esforço para mudar isso. São atitudes que eu sei que reduzem minha vida. E a espiritualidade vai responder assim, Allan Kardec. É um suicídio moral. Não percebeis que, neste caso, o homem é duplamente culpado? Há nele, então, falta de coragem e bestialidade, acrescidas de esquecimento de Deus. Olha que suicídio comum. Suicídio esse que todos nós estamos à mercê, em muitos casos. Tomemos cuidado. Nós temos, por exemplo, o filme Nosso Lar,
que vai descrever a vida de André Luiz, que foi um suicida, mesmo sem ter retirado a sua vida de forma impensada. Ele foi retirando sua vida aos poucos, como muitos de nós, com más práticas, com bebida, com álcool, com cigarro, com sexo desregrado. Tomemos cuidado com esse suicídio. Pessoal, para completar os nossos estudos junto à codificação sobre os suicidas, eu quero convidá-los a ler o livro Céu e Inferno, no seu capítulo 5, intitulado Suicidas. Nesse capítulo, Allan Kardec e a espiritualidade fazem um trabalho muito bonito com espíritos que, quando encarnados, suicidaram. Então você vai ter a real noção das consequências do suicídio para o espírito. É muito interessante para que a gente se atenha às consequências deste ato tão cruel e tão pesado para o espírito. Convido que vocês façam essa leitura. Nós não vamos fazer a leitura de nenhuma das passagens do livro Céu e Inferno aqui, por falta de tempo. O vídeo acabaria ficando muito longo. Meus irmãos, mesmo se em um breve momento você pensou em retirar sua vida, em te lesionar, em te ferir, procure ajuda o mais rápido possível. Não é desmérito nenhum, muito pelo contrário. Pedir ajuda é sinal de evolução, é sinal de humildade. Eu quero trazer para vocês um conselho de uma ONG. Ela se chama CVV, Centro de Valorização da Vida. É o primeiro link aqui da descrição. Não deixe de acessar, lá você vai ter um apoio, tanto por chat, por telefone, pessoalmente, por Skype, por outras formas, inclusive de interação virtual. Essa ONG ela não tem fins lucrativos, evidentemente, ela não tem ligação religiosa, então ela pode te auxiliar de uma forma bastante imparcial. Entretanto, pedir ajuda é o primeiro passo. Não deixe de pedir ajuda. E não se esqueça de lutar contra suas más inclinações. Peça ajuda e lute para que o suicídio não te arrebata, porque as consequências para o seu espírito são gravíssimas. Lembre-se de vencer a falta de fé, a ociosidade e a saciedade com trabalho, com caridade, lembrando da lei de evolução. Espero que tenha ajudado, espero, meu irmão, que conhece alguém que está no processo suicida, você, meu irmão, que está sofrendo as angústias de um possível suicídio, possa ter te valido esse vídeo, que Jesus possa te amparar. Tenha uma ótima semana, confie em Deus hoje e sempre.